também, eu queria saber da seguinte forma: o processo de hábito, ele é importante no ritual da cultura da empresa? Sim, sim, muito, muito, extremamente importante. André, em todos esses 32 anos de trabalhando com pessoas, com instituições, a parte mais difícil é lidar com o ser humano, a parte de RH, recursos humanos, tá? Por quê? Porque elas têm hábitos muitas vezes ruins. E aí, o trabalho que eu faço, porque hoje eu encaixo, André, mentoria e consultoria? Porque a consultoria é mais ou menos assim: você põe a mão na massa, você desenvolve ferramentas, você ajuda o empresário a fazer a implantação e tal. Só que se eu não trabalhar a parte mental dele, os hábitos dele, eu não consigo encaixar muitas vezes as coisas. Isso não é regra, André, mas na maioria dos casos, ele tem dificuldade, às vezes, de entender que ele precisa mudar algumas coisas para que a consultoria dê certo. Então, eu venho com a mentoria, que é mudar o mindset dele, a parte mental dele, sabe? Porque os hábitos atrapalham demais. E, geralmente, tá, empresa familiar é onde nós encontramos mais dificuldade. Porque o cara criou a empresa, o negócio nasceu na mão dele, cresceu na mão dele, independente se está organizado ou desorganizado, André. Mas quando está desorganizado e você chega para ele dizendo: olha, você precisa mudar, porque você precisa ter mais tranquilidade, ter saúde mental, saúde física, saúde emocional. E para isso ele vai ter que fazer as mudanças de hábito. É onde eu encontro a maior dificuldade. Você vê só que interessante essa questão de o maior desafio está na mudança da mentalidade do empresário, do gestor, enfim. E tudo passa por um processo de hábitos. Então, a pergunta é: como fazer o gerenciamento desse hábito? Sim. Porque na cultura empresarial, aquilo que você falou, né? Ela é muito refletida mediante a liderança, né, em si, né? Se a empresa... Normalmente a empresa familiar não tem um, um- uma... Vamos colocar assim, não existe um script, não existe um direcionamento para que possa influenciar a cultura como um todo das empresas. Isso é comum nas empresas familiar? Ou como que isso funciona na sua experiência, Claudinei? Então, geralmente, André, o que que acontece, né? As pessoas, elas têm uma ideia de um produto, ou seja, produto físico ou serviço, e ela começa a vender esse produto, tá? Só que ela não pensou em criar a cultura da empresa, não pensou em criar a gestão, que seriam os processos, implantação de ferramentas, treinamento de pessoal, tá? E aí ele começa o negócio. Eu vejo, André, que sempre, qual é a maior dificuldade? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que eu levei para uma empresa, nós acabamos contratando ela para gerenciar uma empresa, aonde eu dou consultoria e mentoria. E eu estava comentando com ela, porque a dificuldade que a gente tem, André, de muitas vezes performar, ela está ligada muitas vezes ao que está acontecendo na vida do empresário. E a gente vê, André, empresários que eles estão totalmente com a mente bagunçada, vivendo uma vida traumática, sabe? Ele não pensa em descansar, não pensa em tirar férias, ele não pensa em sair no horário, ele não consegue pensar que ele precisa cuidar da saúde dele. Até dou uma dica aqui, um spoiler, André. O P21 ensina a fazer tudo isso, tá? Aliás, tem programas lá dentro, André, que as pessoas deveriam aplicar, né? Como a técnica Pomodoro, o SWOT, como outras, o SMART, como outras que nós já falamos sobre, tá? Então, nós encontramos dificuldade
para, às vezes, gerenciar o nosso negócio, André, porque muitas vezes é uma empresa familiar. Eu estou falando de pequenas e médias empresas, tá? Quando já é uma empresa de grande porte, se ela chegou nesse estado, tem algumas coisas para arrumar, para consertar, para melhorar, André? Tem, óbvio que tem. Mas as pessoas já criaram processos, porque empresas são geridas, André, por pessoas e processos. Sim. Processos e pessoas. Então, elas já atingiram um nível de maturidade e da qual o estresse é muito menor. Quando a empresa familiar, de pequeno porte, médio porte, então ainda tem que se fazer muitas coisas. E quando não se começou com um planejamento, um estudo de viabilidade, estudo de mercado, etc., André, por certo, você vai ter mais trabalho, porque agora, depois que você montou, que você está sofrendo na gestão, para você consertar, falando português claro, corrigir o negócio, consertar o negócio, é muito mais difícil. É igual assim, eu sempre digo, André, construir uma casa é muito mais fácil do que você reformar. Por reformar, você não sabe o que você vai encontrar, tá? Possivelmente você vai encontrar alguma surpresa ali. Em um negócio também. Se você constrói um negócio alicerçado, bem organizado, você vai ter menos dor de cabeça lá na frente. Se você não fez isso, pode ter certeza que você vai encontrar muito mais dificuldade. Essa é a dificuldade que eu encontro. São 32 anos, André, de gestão. Não são um dia, um mês, um ano, são 32 anos. Então, já passei por várias empresas multinacionais e por empresários das quais a gente vê a dificuldade. Alguns são bem receptivos à mudança, como, por exemplo, estou numa empresa agora, a pessoa disse assim, olha, se você quiser começar do zero, comece do zero, porque eu não sei mais o que fazer para corrigir, tá? Então, o cara chegou numa consciência legal, que ele precisa mudar. O Sim. problema é aquele empresário que ainda está batendo no peito e diz assim, não, nasceu na minha mão, cresceu na minha mão, independente se está dando resultado ou não, porque às vezes muitos empresários nem enxergam se está tendo resultado. Tá? Ele não tem os números bem definidos, bem claro, qualidade dos números, André. Eu digo assim, nós precisamos tabular as informações, os números. Se Ok. nós tabulamos as informações e temos os números, como diz um ditado aí, não sei de quem que é, eu uso muito essa frase, André. Quem detém a informação, detém o poder. Então, você tabula, você traz para um banco de dados e agora você tem informação suficiente para você entender como está a saúde da sua empresa. E são pontos, André, que eu coloco muito para os empresários. Você está estagnado, você está crescendo ou você está diminuindo? Diminuindo. E o interessante é justamente esse ponto, né? Que, por exemplo, Claudinei, no mundo corporativo, é, os gestores, né, os líderes tomam o dia a dia deles é baseado em decisões a todo tempo. Ou seja, o cérebro é sobrecarregado com excesso de informação, tá certo? Com problemas, principalmente problemas. Então você acredita que um líder de alta performance, ele precisa ter hábitos bem estruturados quanto a um atleta de elite? Comparando? Sim, e definidos, André. Eu acho que dentro de. Nós falamos muito sobre isso no P21, André. Dentro do nosso cotidiano, isso seja na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional, nós precisamos nos planejar. E muitas vezes, quando nós não planejamos, André, já planejando, a gente já tem uma certa dificuldade, mas é muito melhor. Não planejando, por certo, você vai procrastinar. E a procrastinação, ela é improdutiva. Não existe procrastinação positiva, André. Produtiva. Não existe, sabe? É improdutividade constantemente. E aí existe uma máxima, André, que as pessoas precisavam refletir bastante. Eu não estou conseguindo gerir, eu não estou conseguindo fazer, eu preciso de ajuda.